gente! Vamos começar mais um Fênix Cast e a nossa convidada de hoje é a Natasha. É isso, Valéria? Maravilhosa. Hoje, Natasha veio falar sobre um assunto incrível, tá? Sobre como a gente contratar e recrutar os nossos colaboradores. Gente, que coisa difícil. Então, como grande gestora que ela hoje vai dar vários insights. Já pega o caderninho, anota aí, porque o negócio aqui vai ficar bom a beça. É isso aí. É o que eu falei para vocês. Aqui no programa vai ter empreendedoras para te inspirar aí no seu negócio. Então, se você é uma empreendedora que já está no nível de contratação, de recrutamento, de treinamento, esse programa foi feito especialmente para você. E aí, a nossa convidada maravilhosa, Natasha, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Primeiro, quero agradecer, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são incríveis. Também mulheres que inspiram, com certeza, em todos os sentidos, nos negócios, na vida. E é uma honra para mim estar aqui com vocês e compartilhar aí de tudo que a gente está fazendo. Maravilhosa. E aí, a nossa pergunta de sempre, né? Assim, quem é a Natasha? Conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua trajetória nesse mundo aí do empreendedorismo. Como que tudo isso começou? Vamos lá. Eu amo falar da minha história. Eu costumo dizer que a Natasha é literalmente uma improvável. Eu sou uma pessoa que escolhi sonhar os sonhos de Deus. Alguém que Deus escolheu acreditar e que eu escolhi acreditar de volta. Eu não nasci em berço empreendedor, em berço de vendas. A minha trajetória no varejo começou, assim, para ganhar um dinheiro de extra Natal. Sabe? Aquela coisa que... Sabe quando as pessoas começam a falar que shopping você tem uma vida escrava? Então, assim, eu olhava para o shopping e dizia, Deus me livre. Não quero construir minha vida ali nunca. E aí eu entrei para a Hering na época e a gente tinha a oportunidade de preencher proposta de cartão Hering para aumentar o nosso ticket médio, né? E, gente, eu preenchia as propostas e eu observava. As pessoas que iam faculdade, concursadas, muitas vezes não ganhavam um salário que um vendedor bom ali na loja ganhava, que um gerente ganhava. E eu falei, eu quero isso. Então, assim, primeira semana eu já estava com sangue no olho, sabe? Patins e fazendo acontecer na loja. Fui efetivada e me descobri no mundo das vendas. A minha primeira gestão veio com menos de um ano de Hering, assim, isso foi literalmente um mover de Deus. E eu costumo dizer que a gente respondeu ao propósito de Deus, coloca a gente exatamente no lugar onde a gente tinha que estar. E por isso eu acho que eu sou uma improvável. Naquele tempo, gente, eu era cliente de assembleia. Assim, sabe aquele detox quando você passa no início do primeiro amor? Gente, saia no joelho. Eu não usava nada acima do joelho. Eu lembro que eu peguei minha roupa, joguei no poste. Assim, queimei tudo. Dei pro mundo. E eu não tinha nenhum estereotipo por fora de alguém que representasse moda, que representasse uma autoridade de gestão. Mas eu tinha bons números, bons indicadores. E a minha primeira mentora, ela dizia que eu tinha alguma coisa diferente no atendimento. E nesse meio tempo, aquela fila da vez ali da frente, que é aquela fila da vez que a galera conta o que fez no final de semana, e da cachaça e tudo mais. Eu era muito louca antes de conhecer o Senhor. E nesse meio tempo, eu decidi me abster daquilo ali e começar a trabalhar na loja. Então, eu fazia a minha função, batia a minha meta e ajudava a minha gerente a mudar o visual merchandising, aprendi os processos. Eu nunca estava ali na frente. Lá na frente, eu estava na hora da vez, porque vendedor da vez tem que estar na vez. Quem quer, tem que estar lá na frente. E eu estava sempre lá atrás, ajudando, arrumando e tudo mais. O escritório do Nano, ele era em cima da loja onde eu trabalhava. E ele passava todos os dias muito sério. Entrava e saía. Até um dia que ele olhou para uma caixa de papelão que estava no chão e mandou perguntar meu nome no balcão. Gente, eu gelei. Pensei assim, é hoje que vem a minha carta de demissão. E aí ele chamou minha gerente e pediu para ela me promover. Falou, cara, o que você acha dela? E foi assim que eu consegui a minha primeira promoção para, no caso, subgerente, né? Porque já tinha vendedor responsável na loja, já tinha uma subgerente na loja. E ali, eu digo que amar o Senhor me colocou dentro do propósito, porque foi criado um cargo novo para que eu pudesse responder e desenvolver tudo aquilo que Deus tinha depositado dentro de mim. Aí, dali, gente, eu ia trabalhar com o vestido da marca e embaixo legging. Você imagina isso? Até sair o detox da religião. Gente, era muito jeca, mas sangue no olho. E, assim, entregava muito resultado, muito resultado. E aí, logo em seguida, a pessoa responsável da loja teve um problema de saúde e precisou de ajuda na loja. E aí, tinha uma subgerente lá, mas ela também era super inexperiente. E o dono da loja chegou à conclusão de que, cara, precisamos de 2 pessoas aqui para segurar esse número. E aí foi a primeira vez na história ali da franquia que foram 2 subs numa loja. Uma loja com 2 gerentes, a gente começou a entregar também número, trabalhamos com parceria. E dali eu fui inaugurar uma outra loja e comecei a rodar loja na regional.
Foi isso, foi incrível. Natasha, quando fala de venda, chega o olho Né? brilha, Brilha, né? gente. Tipo, é Eu vendedora amo. mesmo. Sou vendedora e tenho orgulho Tenho disso. orgulho, tenho muito orgulho. Eu costumo falar que quem é vendedor vai ser sempre vendedor. É Não isso. tem jeito. Vende qualquer coisa. Porque o olho já brilha, já tem aquela empolgação. Eu amo vender. Já tem E- esse âmbito, né? Essa coisa, essa e é uma vontade. das profissões que, assim, apesar das maioria das pessoas desvalorizarem, mas financeiramente... É isso. É muito bom, porque é você que faz o seu salário, É isso. né? Se você não for lá para a loja para ficar conversando, perdendo tempo, e realmente focar no que você tem que fazer, dá para fazer um salário muito legal. bom. Então, quem entende isso e leva isso a sério, realmente dá. Aí dá para entender o brilho no olho, né? Dá pra entender por que o Essa pessoal paixão. ama o shopping, né? É isso aí. Você falava que nunca ia ser, né? Então agora Isso. você já entendeu por que o povo não sai de lá. Não, e eu já tive um monte de crise, gente. Teve uma época que eu engravidei, dei aquele surto. Falei, chega de shopping. Não quero mais isso pra minha vida. E aí, arrumei um emprego segunda a sexta, que eu vi o sol nascer e o sol se pôr. Primeira semana eu tava achando lindo. Nossa, que lindo. Olha o sol tirando selfie. Na segunda semana eu olhava pro lado, as pessoas do escritório, gente, não iam no banheiro. E eu era a pessoa que mais levantava da cadeira. E assim, bati meta, entreguei resultado, mas falei, não quero isso pra mim. Não deu, assim, 45 dias de experiência, eu já voltei pro varejo. E falei, eu me achei nesse lugar. Eu quero isso pra mim até hoje. Assim, eu amo trabalhar com vendas, eu amo formar as pessoas, sabe? Ensinar as pessoas a vender, ensinar as pessoas a desenvolver suas competências, formar líderes. Porque eu acho que no nosso local de trabalho, a gente desenvolve diversas competências para toda a nossa vida. Então, assim, eu digo que a pessoa que ela vem e trabalha comigo, ela se permite, ela muda literalmente da água para o vinho. Ela tem chance de construir uma imagem para ela mesmo, uma autoimagem, uma vida muito mais satisfatória, porque você aprende, de fato, a se comportar, a se vender, a conquistar. Você se torna uma pessoa resiliente, porque quem trabalha com meta, gente, é emoção todo dia. É o tempo todo. É o tempo todo. O vendedor, ele não tem tempo para ficar desmotivado. Ele precisa, um bom vendedor, né? Alguém que, de Sim. fato, ele entende que aquilo ali foi algo que Deus colocou na vida dele, para ele pagar as contas dele, para ele prosperar. Aquela pessoa que se valoriza, que entende que ela está ali para servir o cliente. Ele não tem tempo para ficar desmotivado, mas a emoção nunca acaba, porque venda é um dia após o outro. Então, assim, eu digo sempre que 80% emocional e comportamental e 20% técnica. Porque se você não tiver gestão das suas emoções, você não acreditar, não adianta, você não faz acontecer. Chorou 5 Chorou, segundos, seca e segue. E vai. Chorou, pede para sair. Não, chorou, levanta e vai embora. Não É tem isso. tempo. É sem tempo para isso, né? Sem tempo. Hoje você não é mais CLT. Não, Hoje PJ. você é Isso aí. PJ. O que você faz hoje? Hoje você não está mais na Hering. Não. Onde você está hoje? Eu atualmente estou na Ruby Laser. Surgiu a oportunidade de criar essa marca do zero com investidores, né? Foi uma história surreal. Eu gerenciei uma marca de estética e de uma franquia que estava começando. E aí, essa franquia não tinha ainda os processos tão bem definidos para entregar os números que eles haviam ali prometido, né? E aí, a minha loja, de 120 lojas, sempre estava entre os primeiros do ranking. E eu tive a oportunidade de implantar o meu processo de varejo dentro dessa clínica de estética. Uau. E eu acho que isso foi, assim, foi a cereja do bolo, porque a maioria dos gerentes que eles estão na estética, eles vieram de estética, vieram de dentista, eles vieram de clínicas. E aí não tem aquela garra de vender, aquela fome de processo, aquela equipe que vibra, sabe? Falta um pouco isso na estética. E aí eu pus trazer esses processos, pus trazer essa visão de olhar para os números, de olhar para os indicadores, de ter uma clareza do que de fato acontece na loja e conseguir criar um processo ali que fazia com que a loja estava sempre entre as cabeças. Assim, do dia que eu entrei até o dia que eu saí, a minha loja estava sempre entre os 3 primeiros das 120 de todo o Brasil. Falo isso com muito orgulho, né? Também do meu time, porque eu tinha um time bravo, que estão comigo até hoje, que elas me acompanham. Isso é uma marca mesmo da minha gestão, do meu trabalho. Mas eu acredito que um gerente, e a gente está falando aqui para empreendedores, né? E se eu puder dar uma dica para uma empreendedora que quer crescer, é que a gente precisa se comportar igual gente grande. A gente não pode fazer as coisas do nosso achismo. Nós precisamos ter um processo, um método desenvolvido, um checklist para as coisas mínimas. Porque nós precisamos estar pronto para quando o movimento vai vir. O dia que realmente, né, vamos supor, hoje eu atendo 2 clientes por dia, mas e o dia que eu atender 10?
Eu preciso ter um processo, eu preciso verdade. ter um pano de fundo para eu dar conta desses 10. Então, estabelecer os processos e olhar os números de verdade fazem com que a gente consiga ter plano de ação para montar uma gestão de sucesso em qualquer segmento do varejo. E aí, nessa clínica de estética, eu comecei a dar consultoria para outros franqueados que vinham buscar a minha ajuda para saber o que estava acontecendo na minha loja. Porque a gente estava bombando no Instagram, minha equipe super engajada, super feliz. A gente fazia evento no shopping, assim, na porta do shopping. Fazia muita parceria. Meu franqueado amava, né? Porque ele não colocava R$1 do bolso dele para a gente desenvolver e eu fechava muita parceria. Parceria com shopping, parceria com restaurante, parceria ali mesmo, ao redor de permuta para também motivar o time, né? Sim, então, assim, sim. tinha a galera de decoração de festa. Eu fechava muita permuta com o pessoal de decoração para trazer cenário para dentro da loja pra gente fazer assim, almoço, café da manhã, bater o meta. Para mim, assim, bater o meta merece. A gente reconhece, a gente aplaude, a gente estende o tapete vermelho, porque o vendedor, ele precisa se sentir reconhecido. Sim. E A gente chama de salário emocional, é isso aí, né? é o salário emocional. E eu acho que o empreendedor, ele tem essa dificuldade, porque você é o seu próprio patrão e você precisa estender o tapete vermelho para você. Isso é verdade. Você precisa vibrar por você mesmo. Você precisa se dar aquela recompensa do seu trabalho, porque não tem ninguém por você. E isso é importante. É importante para inspirar até quem está à nossa volta. E essa cultura, ela tem que estar estabelecida na nossa veia para quando a gente contratar o nosso primeiro funcionário. Muitas vezes, assim, dando consultoria, eu sinto muita dor dos donos de loja, né? Tem uma reclamação muito grande de como vêm as pessoas. Porque as pessoas não vêm com aquela vontade, as pessoas não vêm com aquela garra, as pessoas não são mais como antigamente. E teve uma época que eu surtava com isso, mas hoje em dia eu surto com moderação, porque eu já entendi que mudou. E nós precisamos estudar, né? nos preparar, ter as ferramentas para isso. E a nossa cultura da nossa empresa, ela é o nosso cartão de visita. Então, se aquela pessoa que você está treinando chega perto de você, vê você fechar um cliente, cara, um cliente bom, e você nem celebrou, como verdade. é que ela vai celebrar? Como é que ela vai querer? O empreendedor, ele está feliz. Ela está pensando assim, é a minha vida, é o meu negócio, eu construí, o Pix está na minha conta, mas a gente precisa passar essa energia, essa vibração para quem está chegando. E a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter um começo, um meio e um fim para ensinar para aquela pessoa tudo o que ela precisa para atender as nossas expectativas. E aí fiz esse trabalho nessa clínica de estética, comecei a dar consultoria para esses franqueados, vinham pedir ajuda. Os meus franqueados, né, os donos da clínica na época era CLT, gente, eles tinham um coração assim gigante. Eles eram pessoas super comprometidas com a marca, porque eles tinham outras franquias dessa marca também de um outro segmento, que era uma holding. E eles me liberaram para dar minha primeira consultoria. E foi ali que eu comecei a crescer. E surgiu, nesse meio tempo, investidores que queriam abrir a sua própria marca da estética. E eu lembro que, na época, eu convidei muitos franqueados dessa marca para abrir. E eu ouvia muito assim, mas não tem uma embaixadora, mas não tem marketing. E eu dizia, gente, não é isso. O embaixador da marca é o seu colaborador. E o segundo embaixador é o seu cliente. Se você colocar uma cultura boa, se você tiver um time bom, se você fizer um Instagram mostrando o seu time, mostrando o seu dia a dia, com verdade, você vai vender. E tinha aquele medinho, ninguém veio, gente. Ficamos com esse grupo de investidores e foi um sucesso. Assim, a gente abriu a Rubi, eu estruturei a Rubi Laser do zero. Todo o processo de venda, contratação, eu contratei, eu treinei todo o time, eu desenvolvi todo o layout, eu participei da aprovação da logo, do projeto legal. com a arquiteta. Então, assim, cada alfinete, não existe nada naquele projeto do ar-condicionado. Parceria com departamento fiscal, pra gente fechar a licença. Eu aprendi a patentear a marca. Eu configurei um sistema, gente, sem CTI. Nunca Então, você fez 100% de todo o processo. 100% de todo o processo. Eu prestei esse trabalho como consultoria e depois eu permaneci na cadeira de dirigir a marca para eles nos primeiros anos até a gente formar, né? Um líder ali de cultura para estar ocupando o meu lugar e, de fato, entregar o que precisa ali. Muito é legal isso. isso. Que legal. Muito legal a sua história. E eu achei interessante que você falou, né, que não adianta ter todo um processo e não ter bons vendedores. Não. É porque as pessoas não entendem que qualquer coisa que se faça, até serviços, se não vender, quebra. Sim. Né? É Tudo isso. é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo está remetendo à venda. Então, você precisa realmente ter um time bem engajado. E eu gostei dessa história, né, de você vir para preparar essas pessoas, porque são poucas pessoas que fazem isso no Sim. mercado. Eu conheço bem poucas pessoas que fazem isso Sim. no mercado. Né? A gente estava conversando um pouco antes, eu estava contando sobre a minha experiência com os meus colaboradores, que eu descobri um caminho de ter bons colaboradores. Mas nem todo mundo tem essa
essa questão, essa visão. Então, assim, você ter alguém que faça isso por você com experiência, isso é incrível. É totalmente diferente. Isso é incrível. Existe, assim, também um tabu, né? Por exemplo, quando a gente recebe currículo para recepção, a maioria das pessoas que me conhecem ou que enviam currículo, elas colocam lá no objetivo recepcionista. As pessoas têm a imagem de que aquelas meninas ali, que eu chamo de minhas consultoras de venda, minhas batedoras de meta, que elas são recepcionistas, que elas estão ali agendando, desagendando, respirando, tomando café e água. Não, e não é bem assim. Elas são vendedoras e são muito boas. E a estética, ela tem um desafio, porque a gente precisa combinar 2 perfis. A gente precisa combinar o tubarão com o analítico. Quando a gente vai para uma loja de varejo, por exemplo, a gente busca aquele vendedor expansivo, muito comunicativo. A gente busca aquela pessoa para fora. E, na maioria das vezes, esse perfil ele tem muita dificuldade com o processo. Ele Quase tem dificuldade em ser metódico. E aí, quando a gente vem para uma área mais clínica, um hospital, por exemplo... Mais interna, A gente busca aquele perfil introspectivo, aquele perfil analítico. Só que uma consultora de vendas boa, ela tem que ser os 2. Então, assim, tem um trabalho todo. Um dos treinamentos que eu ministro é a postura poderosa, onde eu trabalho linguagem corporal, linguagem não verbal, entonação, ritmo de fala. A gente tem script para tudo. Para atender o cliente que vem do Instagram, o lead, para atender o passante, porque eu preciso ensinar para aquela pessoa que ela é introspectiva, que ela tem um temperamento para dentro, a se expressar para fora. E eu preciso frear aquela pessoa que vai sem freio para ensinar ela a seguir os processos, porque não adianta. Se eu não tenho um cliente que, por exemplo, se ele não assinou um contrato, olha o problema que isso dá lá na frente. E a venda, ela é um processo, né? A venda na estética, ela não é igual uma venda numa loja de óculos, por exemplo. Pegou, levou e saiu, né? Não é assim. Você vende para aquele cliente até o final do tratamento, o tempo que ele fica esperando, a maneira com que você recebe. É um ritual, eu digo. E esse desafio me fez uma gestora mais completa. Então, eu digo que a estética foi um presente na minha vida, sabe? Foi algo que me fez conseguir lidar com vários perfis. E é claro que, quando a gente vem do varejo, o gerente do varejo, ele não pode demitir, né? A maioria das lojas de varejo não tem demissão. Você entra, você monta a sua equipe. Isso não existe. Você entra e você aceita semeia. a equipe que está lá e vai treiná-la. Dá o teu jeito, né? E essa bagagem, essa querência, né, me fez trazer isso para a estética e desenvolver as pessoas dentro do que eu precisava. Porque não adianta você contratar e vir pronto. Sabe? Tem gente que fica esperando, tem uma consultora muito boa, que está lá no concorrente. Cara, ela está no concorrente, ela é boa, mas e a cultura? Ela é boa lá, né? Você precisa formar os seus. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, é porque eu mesmo quero saber. Todo mundo serve para ser vendedor ou você busca um perfil na hora de você contratar? Eu busco um perfil de acordo com o momento do meu time. Por exemplo, eu tenho agora 2 unidades onde eu quero acrescentar vendedores. Aí eu tenho 2 pessoas com perfil mais expansivo, né? Numa unidade eu tenho uma colérica e uma sanguínea. E eu tenho numa outra uma melancólica. Gente, vão no Google, tá? Descobrir o que é isso aí. Temperamento, gente, também. Gestão com os 4 temperamentos é um treinamento. Lá no Google, descobre lá. São perfis diferentes. Uma introspectiva e a outra que processa mais para fora. E aí o que eu busco? Eu busco sacudir, mesclar. Aqui eu estou procurando uma pessoa que vai fazer acontecer. Busco colocar sempre um predador no aquário. É isso que eu quero. Eu não quero uma zona de conforto, eu quero um time místico mesmo. Mas toda pessoa que quer, ela pode aprender a vender, porque venda é método, é técnica. Comunicação é técnica, venda é gatilho mental, é pergunta aberta, pergunta fechada, é script, é técnica. Toda pessoa que quer, ela pode ser um vendedor. Porque a venda assusta? Por conta da questão emocional. As pessoas têm dificuldade com o emocional mesmo, com a pressão de ter um gestor ali em cima, né? Cobrando, incisivo. de você precisar correr atrás do seu salário. Porque hoje em dia não dá mais para você ser um vendedor que espera o cliente vir. São poucos os nichos, as marcas que você tenha algo que se vende, que o cliente ele vem até você. Para você superar a sua meta, você precisa prospectar cliente. É verdade. Você precisa ser raçudo. E isso não é para qualquer um. Uma coisa que a Natasha falou que eu achei interessante, que aí serve para você que está assistindo a gente agora e está no começo do seu negócio, se organiza. É isso. Você é pequena hoje, mas se você não montar o seu processo, você vai crescer e vai crescer desorganizada e aí você vai quebrar. Então, organiza o seu processo, de onde você está e aonde você quer chegar. E isso também é um método. Fica ligado aí.
Isso aí é fato, né? Que toda empresa que cresce muito rápido e não organizou os processos, ela tem a tendência a quebrar. Ela acaba crescendo de qualquer jeito, né? Isso aí desmonta, A né? vida Assim, levou. Uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos tem a ver com o que vocês duas falaram agora. Eu sempre dou o exemplo do McDonald's. Gente, o McDonald's é uma franquia super bem estruturada e é referência em qualquer lugar do mundo. Eu trabalhei no McDonald's 3 meses. Foi meu primeiro emprego lá, quando eu era menor de idade. Gente, eu pedi para sair, realmente, porque eu trabalhei muito lá. Eu tinha cheiro de hambúrguer. Eita. Mas eu digo, os 3 meses que eu estive lá são 3 meses que eu trago até hoje para minha vida. É. O McDonald's tem um processo extremamente definido e aí ele é inegociável. Se você não segue o processo, o seu gestor ele não sai do seu lado e você não é efetivado. E ele tem um processo do fluxo do produto, do serviço, um processo de abordagem do cliente e ele tem um processo de venda intrínseco que está em tudo. Tá ali no caixa, tá no quiosque, tá no touch quando você vai para o seu autoatendimento e ele tem um processo de comunicação interna perfeito. Toda vez que eu recebi, eu ficava na chapa dos hambúrgueres, né? Toda vez que eu recebi um comando do caixa, além de ir para o telão, para a telinha, ele ditava o que a gente tinha que fazer e eu tinha que responder, ok, obrigado. Se eu não respondesse ok, obrigado, que significa que eu entendia, aquela pessoa de lá, ela não parava de cantar o pedido. Não para. Então, é uma cultura estabelecida. É assim, é um ritual, é uma religião, mas que faz dar certo. É o que faz a gente chegar lá e a gente ter o nosso lanche em perfeito estado em qualquer lugar. É cliente misterioso, sempre. A gente ficava alerta pro cliente misterioso. Nossa, já passei Já por passou isso, por já isso? passei por isso. Trabalhou lá também, né? Não, mas trabalhei no Girafas, que também era parecido. Muito parecido. Nossa, quando tinha cliente. A gente já fazia tudo certo o tempo todo, porque é tudo milimetricamente medido, pesado, não passa 1/10 do tamanho que tem que ser o alface. Se passou, alguém vai lá e corta aquele pedaço, porque não pode. É Era isso. assim. E quando tinha cliente misterioso, era aquele desespero, né? Porque a gente sabia que estava tudo perfeito, que a gente fazia tudo perfeito o Sim. tempo todo. Mas e ficava, e se ele não gostar? E se ele reclamar disso? E o atendimento? Olha, você tem que sorrir. Tem que sorrir. Então tem todo um um processo. padrão. Muito legal A para seguir. experiência. E trazendo isso para a questão de vendas e para essa pergunta de todo mundo pode vender, gente, o McDonald's fatura milhões com venda de batata grande adicional. É aquele R$1 a mais, É, né? verdade. Mas por quê? Porque todas as vezes elas perguntam. Você gostaria de aumentar a batata por apenas mais R$1? E quando você vai para o touch, é a mesma coisa. É a técnica do adicional. Por isso que eu acho que todo mundo pode vender. Então, uma pessoa que ela tem aquele perfil mais introspectivo, ela ainda não entendeu que ela pode se abrir, ela se sente sendo invasiva, se eu monto um script para ela, o bom processo ele vai ser o gestor invisível. Ele vai fazer ela performar. Porque ela vai perguntar, ganhei um sim para o cliente por uma peça? Eu vou colocar o adicional. E essa técnica do adicional, ela tá inserida em tudo. Quando a gente vai na loja de departamento, quando chega perto do caixa, tem vários adicionais para você. Você me lembrou uma coisa agora? Olha, faz tempo. Eu trabalhava no Girafas, no caixa, e a gente tinha meta de vender petit gâteau. E foi assim que eu fui para a empresa que eu passei 12 anos. Uau. Eu atendi o regional dessa empresa. Ele almoçava todos os dias lá. E todos os dias eu oferecia o bendito do petit gâteau. Ele foi encantado. Aí ele falou, cara, pelo amor de Deus, eu não aguento, mas eu vou ter que comprar isso. E todo dia ele comprava. Aí um dia ele falou assim, olha, eu sou regional dessa loja aqui. A gente tá com vaga de vendedor. Você não quer ir para lá? Eu falei, gente, eu tinha vindo do mato, do meio do mato, do interior do Maranhão. Tinha recém-chegada em Teresina, que é a capital do Piauí, né? Aí eu falei, no moço, você tá enganado? Ele falou, não, a gente vende garantia estendida lá, né? Que vende garantia estendida dos produtos, vende caminhão. Você é o perfil dessa loja. Eu falei, olha, então vamos, né? Pedi conta dessa empresa e fui e passei 12 anos lá. Uau, Que é o um que passo de coragem. É um passo de coragem. Eu pedi conta dessa empresa, fui e passei 12 anos lá. Comecei isso. como vendedora, fui promovida, até me tornar gestora de treinamento. E foi com uma venda adicional. A É uma venda metodologia estabelecida. Então, a gente tem um script. E o script, ele precisa incluir o adicional. O cliente deu o primeiro sim. No final, na hora de pagar, você oferece. É claro que... Se for, não for. Você tem como trabalhar a argumentação, você tem como trabalhar uma sondagem, você tem como incrementar esse vendedor com técnica para que ele se sobressaia. Mas, se ele seguir o script da nossa marca, ele precisa conter todas as etapas da venda com que a qualquer pessoa seja capaz de desenvolver. E aí, qualquer pessoa pode vender com um script assertivo, com um processo bem definido, quando a gente entrega o que a gente promete. Porque não adianta você colocar uma pessoa boa que segue e aí não chega no prazo, não se organiza e a gente volta para aquela questão que é o processo. E uma coisa que com certeza chamou a atenção desse regional é o básico bem feito.
A maioria das pessoas acha que para você vender muito, você precisa fazer uma super parceria, você precisa ter o melhor vendedor do mundo, você precisa fazer o extraordinário. E não é. É o beabá. Você faz o básico bem feito todos os dias e isso gera um resultado constante. Com certeza. Super meta batida na certa. Sempre. Arrasou. Gente, eu vou começar a implementar essas coisas. Bom, vamos aproveitar que a gente está com a especialista para poder tirar as dúvidas da nossa empresa. A gente vende também, né? A dificuldade, eu sou do ramo de RH, né? Eu tenho uma consultoria, e a dificuldade quando eu vou prestar esse serviço para outras pessoas é encontrar alguém que realmente queira o trabalho, porque as pessoas querem um salário. O trabalho em si está cada vez mais difícil encontrar. E aí vão dizer assim, mas é porque vocês estão exigindo muito, vocês querem com super experiência. Não é. O meu perfil é vontade de trabalhar. Nem experiência, às vezes, precisa. A não sei que o cliente exija. E mesmo assim, está muito difícil. E assim, como você está nessa busca para essas outras empresas, para as franquias que você administra hoje, como é que você faz isso? Você tem essa dificuldade também ou é algo só meu? Tenho, é real. Mas, assim, eu costumo dizer que a contratação é um relacionamento. E eu ensino isso para gerentes, para todos os clientes que eu dou consultoria. Porque muitas vezes nós somos os empreendedores e a gente sabe o que a gente está oferecendo. A gente já sabe como que é a vida, né? Eu já sei o futuro de uma pessoa que não para no emprego nenhum, que vive rompendo pela experiência. Eu já sei que hoje ela está desprezando o meu salário, mas daqui a pouco, se duvidar, ela não vai conseguir nenhum salário mínimo, a não ser que ela esteja estudando, se especializando numa universidade. A gente já sabe o futuro. Então, a gente acha que aquela pessoa que está ali na frente, ela tem muita vontade de trabalhar e que a gente tem o tesouro do mundo para oferecer. E não é. É verdade? É, mas essa verdade ainda não foi revelada àquela pessoa, ela não sabe. Sim. Então, assim, eu acredito que contratação é uma conquista. Tem um treinamento que eu dou que se chama Deu Match, que eu ensino como você reter e como você manter e recepcionar aquele colaborador. Então, eu crio realmente um ambiente que venda aquilo que aquela pessoa precisa para a vida dela, que ela quer comprar, para ela suportar tudo aquilo que ela odeia, que ela não vai ficar. Então, eu começo na descrição da vaga, na forma com que a gente conduz a entrevista, depois na forma que eu recebo essa pessoa dentro da loja, no roteiro do que ela vai fazer, fica os primeiros dias sempre enfatizando cultura, coloco ela de carrapato ali com aquela pessoa que mais vende, que tem a cultura da empresa. E, assim, eu acho que isso é um trunfo para o empreendedor. Por quê? Porque ninguém tem a cultura da sua empresa, mas além de você mesmo. Então, se você está contratando o primeiro, o segundo, está com um time pequeno ali, sei lá, até 5 pessoas, essas pessoas vão lidar direto com você, primeira coisa que a gente precisa entender, que é um relacionamento. Então, sei lá, você está começando um relacionamento, você não abre sua intimidade. Você tem aquela fase de conquista. Nós precisamos conquistar os nossos colaboradores, nós precisamos vender para ele a empresa. A gente precisa vender para ele que a empresa é segura, vender para ele os nossos valores. Tem um erro muito comum que o empreendedor comete: desabafar com uma pessoa que começou. Ou então começar a dizer que vai mandar embora, que precisa de dinheiro. Olha, mas a gente tem que vender, porque tem custo, porque tem que se pagar. Eu acho isso o maior do absurdo, porque a gente não vê nenhuma marca grande reclamando de orçamento. Na verdade, a gente entrou para o negócio, então a gente tem que fazer as contas. Até onde eu posso ir. E que, na verdade, não significa que eles não tenham problemas, porque esses com as maiores empresas são os que têm mais dívidas. Os maiores problemas. A gente precisa vender a nossa imagem. Então, acho que tem muito a ver com autogerenciamento para você gerenciar outra pessoa. Todo empreendedor precisa ser um gestor. Ele precisa estudar para isso, a não ser que ele pague alguém para fazer isso para ele. E mesmo assim, essa pessoa que ele pagar, né, para prestar esse serviço, vai voltar com a consultoria para ir de volta, porque é o que eu faço, de forma in situ, que eu vou ali fazendo a gestão do dono de loja, do dono de franquia, porque isso acontece muito também. A pessoa compra uma franquia, a franquia tem um modelo, e nós temos dificuldade de contratar, e nós temos dificuldade também com a mentalidade de quem está recebendo aquela pessoa. Por quê? Nós precisamos das pessoas. Sem equipe, não tem como. Não cresce. Sem venda, não cresce. E se você tem uma vaga para preencher, o que você vai fazer? A gente não vai contratar qualquer pessoa, a gente vai buscar aqueles valores, aquelas competências alinhadas com o que a gente tem. A gente vai ver o que a gente consegue desenvolver, porque tem o que é inegociável e tem aquilo que a gente consegue desenvolver. E nós vamos fazer a nossa parte de se desgastar emocionalmente e gastar o nosso tempo para ensinar aquela pessoa. Então, gente, parece assim piada, mas eu ensino tudo. Eu ensino para a pessoa o jeito que ela dá bom dia para um cliente, a forma com que ela se comporta. Porque eu contrato gente que em casa a mãe faz a marmita e põe no bolso e a pessoa não tem nada para fazer. Então, preciso ensinar ela como se porta. Dono da loja vai fazer visita, né? E o gerente, geralmente, eles ficam, assim, apreensivos. Eu faço o contrário com o time. Eu falo, olha,
chefão vai vir aí. Quero lindas, sorridente, oferece café, oferece água. Eu quero que ele se apaixone por vocês. Ele tem que saber que vale a pena botar o dinheiro dele aqui. Então, nós precisamos entender que a gente precisa mostrar para aquela pessoa que vale a pena ela escolher estar com a gente. E nem sempre isso acontece. Assim, às vezes, a pessoa não está oferecendo um modelo de contratação alinhado com a vaga, por exemplo. Às vezes não é CLT. Eu ainda não tenho condições de oferecer um CLT, mas o meu trabalho exige que a pessoa trabalhe como CLT. Eu estou contratando como PJ. O que eu vou fazer? Eu preciso ter um arranjo por detrás que faça com que a pessoa olhe e pense: eu vou ganhar um salário de um CLT, mas é PJ. Mas vale a pena eu ficar por conta disso, disso e disso, e acima de tudo por conta de você. A pessoa, assim, as pessoas que trabalham comigo, a maioria delas, ou elas me amam ou elas me odeiam. Porque tem também a galera aí que não gosta. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem, mas em todo tem lugar. as pessoas que vêm comigo. Por quê? Por minha causa. Por causa da minha transparência, por conta dos meus valores. E nem tudo se resolve com dinheiro. Muitas vezes não tem a ver com o melhor salário, mas tem a ver com você criar um ambiente para essas pessoas. E a verdade, gente, é que a nossa última geração, eles querem qualidade de vida, eles querem as coisas se resolvendo rápido. E a gente vai precisar encontrar um equilíbrio para isso. A gente vai precisar se aprimorar e trazer eles também para uma realidade, porque a verdade é que eles precisam também do que a gente tem, né? Para eles poderem seguir em frente e encarar a vida de verdade. É isso aí. É. Natasha, o papo tá maravilhoso. Mas a gente vai ter que começar a caminhar para o fim. Vamos. Mas eu preciso te perguntar. Sim. Qual é a dica que você deixa, qual é a mensagem que você deixa para esse povo que quer entrar nesse ramo de vendas? Fala para mim. Primeira dica acho que, assim, a dica, vamos para a parte técnica, né? Acredite nos processos. Eu acho que a gente precisa se dar a oportunidade de começar e terminar algo por tempo suficiente para ver que aquilo é capaz, que aquilo é bom. Porque a maioria das pessoas desiste, gente. A maioria das pessoas não passa o vale de se dar essa recompensa. E a mensagem que eu deixo é que é uma profissão linda. O mundo se move por vendas. Sem venda, o mundo para. E vale a pena. Continua, investe. Você pode construir os seus sonhos, crescer na sua carreira e se tornar um profissional fora da curva por conta do varejo das vendas. Arrasou. É isso aí. Então, gente, estamos terminando mais um Fênix Que Cast. pena, Fênix Cast. Mais um Fênix Cast está terminando. E até a próxima. Mais uma vez, Natasha, muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada, gente. Natasha. Tchau, gente. Até a próxima. tchau. Tchau, tchau.